Olá, tudo bem? Sou o professor Roberto e hoje vamos ver alguns aspectos da prova do SAEB 21 e falaremos de um tópico muito importante para que vocês possam resolver a prova com maior perfeição. Falaremos do tópico segundo, que nos diz respeito à relação que há entre textos. E a habilidade em foco é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Que competência e habilidades estão relacionadas a essas habilidades em foco? Compreender que na língua portuguesa há uma variedade de textos e gêneros textuais que podem ser utilizados para se tratar do mesmo tema. Entender que um texto ele precisa ser adequado em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Interpretar a finalidade de diferentes gêneros textuais que tratam dos mesmos temas. Então, antes da gente iniciar essa introdução, só falar um pouquinho sobre tipologia textual e gênero textual. Tipos diz respeito à finalidade. Então, eu pego uma fábula, então eu tenho um texto narrativo. Narra, tem personagem, tem um problema a ser resolvido, tem um narrador, tem um cenário, tem um tempo psicológico e tem um cronológico, como vários tipos de narradores. Aí nós temos um outro tipo, que é a descrição, que já cumpre uma outra finalidade, que é mostrar as características físicas, psicológicas, enfim. Nós temos a injuntiva, que seria orientar uma receita de bolo, um manual, uma bula de remédio. Dissertativa seria a gente descrever sobre algo. Argumentativa é um texto em que nós vamos defender os nossos pontos de vista. Tipologia textual. Gêneros textuais seria os tipos de textos em que, vamos dizer assim, seriam os modelos de texto em que nós vamos encontrar narrativas, descrições, argumentações, orientações. Como assim? Contos de fada, fábula, conto literário, romance, foco narrativo. Podemos ter o tipo descritivo dentro de um tipo narrativo. E aí nós temos vários modelos de textos. Vamos dizer assim, gênero com formatos de textos. Narrar, descrever, argumentar, defender um ponto de vista,
orientar. Pronto. Voltemos para o nosso ponto de partida para compreender um pouco o que essa nossa habilidade ela requer. Então, vamos analisar os seguintes questionamentos. Primeiro, vocês sabiam que nos textos o mesmo assunto pode ser abordado de diferentes formas? Sim, podemos. Então imagine que existe um acontecimento descrito em um texto que várias pessoas podem trazer esse assunto de modos diferentes. Podemos sim. Se vocês forem expor sua opinião acerca de um assunto polêmico em um seminário, em uma sala de aula, para os colegas e professores, diretor, seria da mesma forma que se estivesse apresentando para uma colega em casa, de modo sem estar muito preso a regras durante uma conversa informal? Então, cada um de vocês tem uma resposta para esta questão e se a gente for analisar 5 ou 6 respostas, provavelmente nós vamos ter 5, 6 respostas diferentes. Então, o que é que a gente diz aqui? Que ao expor uma opinião em um seminário, não vai ser da mesma forma como se eu estivesse expondo em um ambiente mais tranquilo, sem estar preso a regras e durante um bate-papo informal com minha colega. Então, no bate-papo a gente vai estar de uma forma mais tranquila, não estaremos presos a algumas formalidades. E isso muda o modo como nós expomos os nossos pontos de vista. Se vocês tivessem que descrever um pouco sobre a personalidade de cada um para uma entrevista de emprego, seria da mesma forma como se vocês estivessem descrevendo para um conhecido? Então imagine que vocês têm 5 entrevistas de emprego com pessoas que vocês nunca viram e durante a entrevista vocês falariam sobre a personalidade de vocês do mesmo modo, como se falaria para um colega de infância e que vocês estão conversando todos os dias. Então, cada um de vocês tem uma resposta para esta questão. Feito a introdução para esse tópico, vamos a algumas questões. Texto 1. A violência na sociedade brasileira. Além de ser um constrangimento físico ou moral, a violência é um ato vergonhoso que acontece diariamente em todos os lugares do Brasil e no mundo. Ninguém sai mais à rua seguro de que vai voltar ao seu lar. Muitas pessoas morrem e deixam famílias em sofrimento por causa de um assalto, uma bala perdida ou outra causa de violência. Ao andar pelas ruas,
Ninguém mais confia em ninguém. Todos, ao se aproximar de qualquer pessoa, já ficam preocupadíssimos, sempre achando que irão ser assaltados ou coisa pior. Esse texto ele foi acessado em 1º de junho de 2019. Vamos ao texto 2. Trata do mesmo tema. Então, nós temos aí uma charge. O primeiro nós tivemos um artigo, gênero, artigo, tipo de texto, argumentativo. Então, voltando aqui nós temos um tipo de texto em que o autor defende um ponto de vista, gênero, artigo. E aqui nós temos um tipo de texto em que o autor também defende um ponto de vista, porém o gênero é outro. Charge. Lembrando que a charge só há um requadro diferente das tirinhas. E o objetivo da charge é fazer uma crítica. Violência. Então, o que é o cenário da charge aí mostrada? Um jornalista entrevistando pelas vestimentas um político. Então, o político fala: violência? Está tudo sob controle. E aí o jornalista veja a expressão de susto de quem? Vamos ver o cenário, né? Nós temos um veículo incendiado, temos um homem ao chão, provavelmente um agente da lei. Nós vemos aí que ele está armado, então possivelmente ele é um policial morto. Então nós temos 2 textos. Esse texto ele foi acessado em 30 de junho de 2019. A questão. Possivelmente haverá uma questão com esta estrutura em um dos 3 módulos da prova do SAEB 21, língua portuguesa. Os textos 1 e 2 diferenciam-se quanto ao gênero textual, ao tema abordado, ao objetivo do tema, ao nível de linguagem, ao público a que se destinam. Essas são as opções. Vamos ver qual a correta. Item A já é a correta. Então, observe que a diferença que existe entre o texto 1 e o texto 2 é o gênero. O primeiro é um artigo, provavelmente de revista ou jornal. O segundo é uma charge. Então, o item A é o correto. O item B está incorreto porque o assunto, o tema, que é abordado no artigo, é abordado na charge. É o mesmo. O tema é comum. Então, o item B é incorreto. Item C. O objetivo do tema: levar ao conhecimento do leitor, ouvinte, sobre o tema que é abordado sobre a violência e tentar seduzir esse leitor, convencer o leitor sobre a ideia posta.
está sob controle? Não, não está sob controle. Então, o objetivo do tema é mostrar que a violência está fora de controle. É comum aos dois textos. Os dois textos tratam do mesmo objetivo do tema. Por isso, o item C não é a correta para essa questão. Nível de linguagem? Linguagem jornalística, tanto no primeiro texto quanto no segundo. Linguagem formal. A linguagem é comum. Por isso, o item D está incorreto. Item E. Público a que se destina. Ao leitor da revista, provavelmente do jornal, o público é o mesmo. Ou seja, o público a que se destina é comum. Portanto, o que distingue o primeiro texto do segundo é o gênero textual. Item A. Questão 2. Texto 1. Poema. Então, nós temos o gênero poema. Se vocês observarem, tipo narrativo. No meio do caminho, por Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. O poema foi acessado em 25 de janeiro de 2019. Vamos ao texto 2. Lembre-se, primeiro texto, gênero, poema. Tipo de texto, narração. Nós temos agora o gênero, quadrinhos. O tipo, narração. Nós trouxemos um quadrinho de Carlos, quadrinista, cartunista, onde ele tem esse personagem intitulado, né, Vida de Passarinho, que são várias histórias. Então, vamos lá. Primeiro quadrinho da narração. Uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema. Mas eu sou apenas um passarinho prático. Então, essa tirinha ela foi acessada em 23 de fevereiro de 2019. Os textos 1, o poema de Carlos Drummond, e o texto 2, a tirinha de Carlos, eles se diferenciam quanto ao público a que se destinam, ao nível de linguagem, ao objetivo do tema, ao tema abordado ou ao gênero textual. Então vamos lá. Ao público, eles são comuns. Os dois textos são destinados a leitores, ouvintes. Então não é o item A. Nível de linguagem, os dois usam a linguagem formal, linguagem em comum. Então não é o item B. Item C, o objetivo do tema. Lembrando que o tema, as dificuldades, e o objetivo é mostrar quais as consequências que as dificuldades impostas podem trazer e os modos como podemos contorná-las. Então, o objetivo do tema é comum.
Então, os dois têm o mesmo objetivo. Portanto, não é o item C. Item D, o tema. Os dois assuntos, o assunto dos dois textos são os mesmos. É o mesmo. Dificuldades, simbolizada pela pedra. Então, não é o item D, porque os dois tratam do mesmo tema. E o item E é a resposta correta, porque eles se diferenciam-se pelo gênero textual. O primeiro é um poema, o segundo é uma tirinha. A tipologia é o mesmo, porque os dois têm narrativa, mas a questão é o gênero textual. O modelo de texto. O primeiro é um poema, o segundo é uma tirinha. Portanto, para essa questão, o item correto é o item E. E vamos à questão 3. Primeiro texto. Mapa da devastação. A organização não governamental SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais terminaram mais uma etapa do mapeamento da Mata Atlântica. O estudo iniciado em 1990 usou imagens de satélite para apontar o que restou da floresta que já ocupou 1,3 milhão de quilômetros quadrados, ou 15% do território brasileiro. O Atlas mostra que o Rio de Janeiro continua o campeão da motosserra nos últimos 15 anos. Sua média anual de desmatamento mais do que dobrou. Revista Isto é uma reportagem de 2001. Ok, então nós temos um artigo de revista. Vamos ao texto 2. Há qualquer coisa no ar do Rio, além de favelas. Nem só as favelas brotam nos morros cariocas. As encostas, cada vez mais povoadas no Rio de Janeiro, disfarçam o avanço do reflorestamento na crista das serras, que espalha cerca de 2 milhões de mudas nativas da Mata Atlântica em espaço equivalente a 1.800 gramados do Maracanã. O replantio começou há 13 anos para conter vertentes ameaçadas de desmoronamento. Fez mais do que isso. Mudou a paisagem vista do alto, ângulo que não faz parte do cotidiano de seus habitantes. A cidade aninha-se agora em colinas coroadas por labirintos verdes, formando desenhos em curva de nível como cafezais. Revista Época, reportagem de 1999. Artigo, na realidade. Então nós temos aí 2 artigos de revista, ou seja, o mesmo gênero textual, o mesmo tipo textual. É colocado um ponto de vista sobre um tema e o propósito final é convencer o leitor. Vamos às questões. Uma declaração feita no segundo texto contradiz o primeiro texto todinho. Um trecho do segundo texto vai desdizer toda a mensagem do texto 1. Item A. A Mata Atlântica está sendo recuperada no Rio de Janeiro. B. O replantio seguro nas encostas ameaçadas de desabamento.
Item C. As favelas continuam surgindo nos morros cariocas. Item D. As encostas cariocas estão cada vez mais povoadas. Item E. A Mata Atlântica não está sendo recuperada no estado do Rio de Janeiro. Vamos começar com o item E. O termo da questão, e aí tem um ponto muito importante. Tem alunos que, quando vão assinalar uma resposta, eles não prestam muita atenção ao que a pergunta pede. O item E diz assim: a Mata Atlântica não está sendo recuperada no estado do Rio de Janeiro. Essa informação, ela não contradiz o primeiro, ela confirma. A pergunta pede que nós pede para nós escolhermos a alternativa que traz uma informação que vá de encontro, que contradiga. Então, no primeiro texto, fala sobre a destruição. A Mata Atlântica não está sendo recuperada, ou seja, esse item está confirmando o que foi dito no texto 1, ou seja, não é o item E, porque na questão pede que a gente identifique a informação que contradiga. Então o item E, ela confirma. É por isso que o item E não é. Letra D. As encostas cariocas estão cada vez mais povoadas. Vocês vão perceber que essa informação ela não foi citada no primeiro texto. Portanto, eu não tenho como esse texto ele aparece no segundo texto, só que no primeiro não vem trazendo nenhum tipo de informação sobre encostas. Então, o item D, ele não contradiz, porque o texto 1 não traz nenhuma informação sobre as encostas cariocas. Portanto, não é o item D. Item C. As favelas continuam surgindo nos morros cariocas. Não é o item C, porque essa informação ela foi citada no segundo texto. Não aparece essa informação no primeiro texto. Então, eu não posso contradizer algo que não foi dito lá atrás. Item B, o plantio seguro nas encostas ameaçadas de desabamento. Também é uma informação que só foi citada no segundo texto. Então não tem como eu criar um contraponto com o primeiro texto se lá não aparece essa informação. E a resposta procurada é a do item A. Por quê? O primeiro texto fala sobre a devastação. E a Mata Atlântica, olha o que é que diz no texto 2. A Mata Atlântica está sendo recuperada. A informação, ela contradiz o que aparece no primeiro texto, que no primeiro texto o que prevalece é a motosserra, é a derrubada de árvore. Então existe a oposição. No primeiro texto diz que a mata está sendo devastada. No segundo texto diz que a mata está sendo recuperada. Percebem a contradição na história, na organização das ideias? Então, portanto, a declaração que contradiz o primeiro texto, então a declaração que está inserida no segundo texto, que contradiz o primeiro, é que a Mata Atlântica está sendo recuperada
no Rio de Janeiro. Portanto, item A. É só isso. Espero ter contribuído para o sucesso de vocês. Até mais.